Essa história é baseada em fatos reais. Todos os casos de mistério e terror retratados nesse vídeo foram inspirados em eventos reais. Na noite quente de 13 de agosto de 1987, Jake Thompson, um caminhoneiro experiente, estava transportando uma carga valiosa de eletrônicos pela isolada I-40 no deserto do Arizona. A estrada estava deserta e o céu noturno estava claro, mas Jake não conseguia se livrar de uma sensação inquietante. Às 2 da manhã, Jake avistou uma figura solitária à beira da estrada, envolta em névoa. Era uma jovem mulher, vestida com um vestido branco esfarrapado e com os cabelos desgrenhados, que parecia implorar por ajuda. Jake hesitou por um momento, mas a visão de seus olhos desesperados o fez parar. A estrada estava tão deserta que qualquer sinal de vida era um alívio. Quando a mulher entrou no caminhão, o ar dentro da cabine se tornou estranhamente frio. Ela se sentou silenciosamente no banco do passageiro, olhando fixamente pela janela, sem dizer uma palavra. Jake tentou puxar conversa, perguntando sobre o que havia acontecido, mas ela não respondeu. À medida que Jake avançava, a estrada parecia se estender infinitamente. A cada quilômetro, o clima se tornava mais opressor e a sensação de pavor se intensificava. A cabine estava agora imersa em uma névoa gelada, e Jake começou a ouvir um sussurro baixo e incessante que parecia vir de todos os lados. Quando ele olhou para o banco ao lado, a mulher havia desaparecido, e em seu lugar havia um bilhete manchado com uma mensagem escrita à mão: "Você a viu, mas agora você nunca sairá daqui." A estranheza não parou por aí. Jake viu as luzes dos faróis começarem a piscar, e gritos distantes e lamentos começaram a preencher o ar. Desesperado, Jake tentou acelerar, mas parecia que a estrada estava se transformando em um labirinto interminável. Ele passou por placas de sinalização que repetiam a mesma mensagem "Paz Eterna", e até mesmo ouviu um rádio antigo na cabine sintonizando uma transmissão de notícias de 1937, com uma reportagem sobre um acidente trágico. Finalmente, às 6 da manhã, Jake chegou a uma pequena cidade, e ao descer do caminhão, descobriu que sua carga estava completamente destruída e coberta por uma camada de poeira cinza. Os moradores da cidade disseram a Jake que a estrada era conhecida por ser assombrada e que uma jovem mulher havia morrido ali há 50 anos, pedindo ajuda à beira da estrada. Desde então, seu espírito vagava pela estrada, levando os caminhoneiros à loucura. Jake nunca mais dirigiu por aquela rota e passou a evitar qualquer viagem noturna. Sempre que fechava os olhos, ainda ouvia os sussurros e os gritos da estrada, assombrado pelo encontro com a mulher que nunca encontrou descanso. Em 29 de setembro de 1993, Roy Davis, um caminhoneiro veterano, estava realizando uma longa viagem pela histórica e abandonada US 66 em Illinois. Ele estava transportando uma carga de produtos agrícolas e estava determinado a chegar ao seu destino antes do amanhecer. O clima estava estranho, com uma neblina espessa que parecia engolir a estrada. Às 3 da manhã, Roy começou a perceber um caminhão de carga seguindo. O caminhão tinha faróis ofuscantes e não parecia ter qualquer placa de identificação. Roy tentou acelerar para se afastar, mas o caminhão misterioso continuava a acompanhá-lo, mantendo uma distância constante e intimidante. À medida que a tensão aumentava, Roy notou que o caminhão atrás dele estava começando a se aproximar cada vez mais. O som dos motores era abafado, e o ar dentro da cabine estava ficando cada vez mais gelado. Roy olhou pelo espelho retrovisor e viu sombras escuras se movendo dentro do caminhão, como se algo estivesse se agitando no interior. Desesperado, Roy decidiu fazer uma parada repentina em um posto de gasolina antigo e aparentemente abandonado. O posto estava coberto por um véu de poeira e parecia ter sido fechado há décadas. O caminhão misterioso também parou, mas agora parecia mais ameaçador, com os faróis iluminando o posto de forma intensa e sinistra. Ao sair do caminhão, Roy notou que a estrutura do posto estava em ruínas, com janelas quebradas e paredes cobertas de grafites obscenos. Ele entrou e encontrou uma série de registros antigos e fotos deterioradas de caminhoneiros desaparecidos, suas expressões congeladas em pânico. A atmosfera estava saturada com um cheiro fétido de decomposição e um sussurro constante parecia ecoar pelos corredores vazios. No rádio do caminhão misterioso, uma gravação repetitiva de vozes sussurrantes e risos distantes estava tocando, misturada com a transmissão de uma antiga estação de rádio que relatava eventos horríveis ocorridos na estrada. Roy ouviu uma mensagem clara no meio da gravação: "Você nunca vai escapar." Enquanto tentava se afastar, Roy sentiu um frio glacial e um rosnado baixo e ameaçador vindo de dentro do posto. Ele viu sombras escuras se movendo rapidamente ao seu redor, como se fossem entidades malignas. O caminhão misterioso começou a se aproximar novamente, suas luzes piscando freneticamente. Finalmente, Roy conseguiu voltar para seu caminhão e ligou o motor.
Com um arranque desesperado, ele fugiu do posto, enquanto a estrada parecia se transformar em um pesadelo sem fim. Ao chegar a uma cidade próxima, descobriu que o posto de gasolina nunca foi reaberto e que ele havia sido o único a testemunhar os horrores que ali se escondiam. Roy nunca mais dirigiu à noite e sempre evitou a US 66. O terror do posto assombrava seus sonhos, e ele carregava a lembrança das sombras e sussurros, um lembrete constante de que algumas estradas nunca levam a lugar algum.